carro bom para a família que agrada aos taxistas de todo o Brasil. A Chevrolet Spin está de cara nova, o que é muito bom, porque você lembra, esse não era um dos seus pontos fortes, principalmente aqui na dianteira. Mas junto com isso, ela também ganhou alterações importantes, principalmente uma que envolve um dos seus pontos fortes, que é a terceira fila de bancos para levar 2 passageiros adicionais. Ufa! Foi embora aquele visual dianteiro grandalhão e pouco harmonioso. Os faróis mais finos, integrados à grade que agora também é menor, deixaram a Spin bem melhor e devidamente alinhada com os novos modelos Chevrolet. Mesma coisa na traseira, com lanternas mais horizontais que avançam até o porta-malas, onde, veja aí, sumiu o tradicional step traseiro da Spin Active. Aliás, para agradar os fãs de SUVs, a Spin Active segue como opção aventureira, com esse visual reforçado pelos apliques de plástico. Novidade também da Active é a opção de 7 lugares, antes disponível só na LTZ. Melhor ainda é que agora a Spin com 7 lugares tem bancos que correm sobre trilhos, o que abre espaço para as pernas dos passageiros do meio ou aumenta o porta-malas. Dentro, a Spin recebeu alguns ajustes importantes. Começa pelo painel de instrumentos, igual do Tracker, com velocímetro e contagiros analógicos e uma pequena tela digital para o computador de bordo. No geral, a Spin recebeu novas texturas e cores no painel, portas e bancos, mas segue com o acabamento todo em plástico. Diferente é a abertura da tampa do porta-luvas, agora para cima. A mecânica segue igual, com o motor 1.8 Flex de 111 cavalos com etanol. A transmissão pode ser manual ou automática de 6 velocidades, dependendo da versão. O motor recebeu melhorias no ano passado, mas a engenharia confirmou mais alterações no software de motor e transmissão para melhorar o consumo e conforto nas trocas de marcha, além de ajustes na direção com assistência elétrica e na suspensão. O Chevrolet Spin 2019 segue sem oferecer, nem como opcional, controles eletrônicos de estabilidade e tração, itens de segurança já muito comuns em carros da mesma faixa de preço, mas continua sozinha como minivan familiar com opção de 7 lugares e preço abaixo dos R$90 mil. Ou seja, se ainda deve em modernidade, agrada pelo conjunto geral da obra e por outro detalhe. Comparado aos tão queridos SUVs compactos, a Spin oferece mais espaço. O serviço de funilaria rápida está cada vez mais consolidado aqui no Brasil, com muita gente descobrindo como pode ser fácil resolver um problema de funilaria, às vezes até na própria garagem de casa, e mesmo quando envolve uma cor diferente, nova como essa aqui. E a Disque Reparo, empresa que é pioneira neste segmento, quer espalhar esse serviço ainda para todo o Brasil de uma maneira mais acessível. Veja como é. Depois dos serviços de reparo rápido com as viaturas móveis que vão até a sua casa ou trabalho e os chamados FR Box, espalhados por pontos de apoio estratégicos, onde você deixa o carro para arrumar e pega de volta após algumas horas, a Disque Reparo criou mais uma alternativa para quem se interessa por essa facilidade, as oficinas licenciadas. Um exemplo. Você vai poder resolver aquele pequeno problema de funilaria no mesmo lugar em que sempre leva o seu carro para lavar. Essas empresas que têm trabalho já com automóvel, ou seja, tem circulação de carro, lava rápidos, centro automotivos, loja de som, trocas de óleo, são empresas que já trabalham com veículo.
E esta é uma grande oportunidade de nós estarmos levando para essas empresas que também têm circulação de veículos, não só oficina. Então nós vamos licenciar também esses outros segmentos do mercado que atendam o automóvel. Esta expansão da Disque Reparo passa pela demanda de mercado. Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito, 70% dos veículos que rodam pelo Brasil precisam de pequenos reparos de pintura. O mercado hoje ele precisa crescer. E a gente viu essa junção entre oficina mecânica e reparo rápido. Ou seja, a gente vai levar essa demanda para dentro das oficinas. Dentro do processo de credenciamento, está incluso ainda o treinamento e suporte técnico aos profissionais. Mas outra boa notícia é uma exclusiva parceria com o Sindirepa, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo. Mais uma ação para ajudar a aprimorar o mercado de reparação automotiva. O Sindirepa viu que existe aí um modelo de negócio que adequa bem às oficinas, na qual eles têm vários associados. Então o Sindirepa vem apoiar a Disque Reparo nessa expansão nacional. Hoje a gente vai falar sobre uma das pinturas mais icônicas do automobilismo internacional. O capacete da família Piquet. Aqui eu estou com o Nelsinho, que é piloto da Stock Car e também da Fórmula E. Nelsinho, conta pra gente um pouquinho dessa pintura, como é que vocês chegaram nela, como é que a família Piquet chegou nesse desenho. Pra ser bem honesto, eu não sei como meu pai chegou no desenho, mas no meu caso, bom, obviamente eu comecei com as cores, com o desenho do meu pai, e aí foi evoluindo um pouco durante os anos. Então, na verdade, o desenho principal, que é a gota de cima, as gotas laterais, manteve o mesmo. Só eu dei uma incrementada um pouco, aumentei um pouco as gotas, diminuí a diferença entre as faixas aqui atrás. Enfim, coisas básicas só para dar uma evoluída mesmo, mas o desenho básico é o mesmo, com as 3 gotas e as faixas que vem em volta do capacete inteiro. Essa gota ela é conhecida no mundo inteiro e é também a marca que vocês usam para divulgação da marca Piquet. Porém, eu já ouvi falar que não é exatamente uma gota, né? Tem uma outra história aí por trás. Como é que é? Isso foi alguma invenção de algum jornalista aí que falou que era uma bola de tênis, só porque meu pai jogava tênis um pouco quando era mais novo, mas ele nunca realmente concretizou isso, que era exatamente o significado. Então partindo do Nelson Piquet, e se o Nelsinho não sabe, talvez ele tenha inventado que era uma bola de tênis só para pegar o cara. Agora, a gente vê aqui que foi feito pela Bell, né, esse capacete. Você já esteve lá na fábrica deles? Como é que é? Você já visitou lá? Já, eu trabalho para a Bell já desde 2007. E sim, a fábrica deles é no Bahrein, uma fábrica muito bacana. Eles tentam realmente aproximar os pilotos, fazer eles entenderem realmente o que se passa no processo de construir um capacete, as diferenças de um capacete de carbono com um capacete de fibra, até as partes de segurança, né, os testes de segurança que eles fazem. Um capacete de corrida geralmente é feito de fibra de carbono e Kevlar, materiais leves e extremamente resistentes. Para carros de Fórmula, onde o piloto fica mais exposto, é possível contar ainda com a viseira de policarbonato à prova de balas. Toda essa tecnologia tem um preço. Os melhores capacetes do mercado são vendidos a $5.000, algo em torno de R$20 mil. Não que os pilotos tenham de pagar por isso. Quanto mais famoso, maior a possibilidade de assinar um contrato de patrocínio e fornecimento do material. Para a gente concluir, quanto pesa um capacete desse? Tem ideia? Depende da tinta, do verniz que você usa, do modelo do capacete. Esse, por exemplo, é um capacete promocional, um capacete... É o meu, então, que eu vou levar. Pra você comprar, só dá o cheque. Mas é um capacete que a gente usa, talvez para evento de kart, alguma coisa assim, entendeu? Então ele é um pouco mais pesado, mas eu acho que um capacete inteiro mesmo, de corrida, tem que pesar 1 quilo, talvez. Na verdade eu nem sei, mas é relativamente leve. Um capacete de Fórmula 1 pesa por aí, né? 1 quilo, 1 quilo e pouquinho.
Mostra essa tatuagem aí que você tem, Nelsinho, pra turma ver lá em casa, ó. Aí, a gotinha ou a bola de tênis, como rolou o rumor aí na internet. Valeu, Nelsinho. Obrigado pelo papo. É isso aí, galera. Nelsinho Piquet aqui no Auto Mais Racing. Você tem este hábito aqui, ó, abrir o capô para dar uma checada geral nos fluidos do carro. Se não, saiba que no caso do fluido de freio, uma simples ação como essa tem ligação direta com a sua segurança. Antes de qualquer coisa, é importante deixar clara a função desse componente. O fluido é o responsável por transferir a pressão do pedal de freio para as rodas e assim conseguimos parar o carro. Ele também lubrifica e previne a corrosão das peças de todo o sistema e absorve a umidade do ambiente, prevenindo falhas na frenagem e a formação de bolhas, pontos que comprometem o desempenho e a eficiência dos freios. Tá mais do que claro que o fluido tem papel fundamental no sistema de freios, e é por isso que ele está entre os itens que precisam passar pela manutenção preventiva. Ou seja, tem que ser trocado exatamente como recomenda o fabricante no manual do proprietário. A indicação comum é que a troca seja feita a cada 10 mil quilômetros rodados, ou uma vez ao ano. De qualquer forma, é importante verificar sempre o nível, porque diferente de outros fluidos, esse não pode baixar. Na prática, é algo muito simples de fazer. O reservatório é este aqui. Basta conferir se o fluido está no nível e, para isso, é só seguir essa marquinha, bem fácil de entender. Para quem não sabe, há uma luz no painel de instrumentos que acende para alertar o motorista caso o nível de fluido esteja muito baixo. Normalmente, é a mesma que indica que o freio de mão está acionado. Mas se você baixar a alavanca e a luz permanecer acesa ou piscando, bingo! Ah, e vale anotar outra informação. Não é recomendado só completar o nível do fluido, porque pode acabar mascarando um problema mais grave. Isso só é válido mesmo para garantir o funcionamento dos freios até chegar na oficina. A cor pode variar de acordo com o fabricante, mas o que realmente importa saber na hora de comprar o fluido é o ponto de ebulição indicado para seu carro. É assim que esse tipo de produto é classificado, pois cada um tem um determinado limite para suportar altas temperaturas sem ferver. Para ficar mais familiarizado com o assunto, os fluidos usados no país são o DOT 3, DOT 4 ou DOT 5.1, que tem base de glicol e absorvem água. E aqui vai mais um toque. É possível substituir o fluido indicado por um outro com ponto de ebulição maior, mas em hipótese alguma, utilize um inferior ao especificado no manual. Hoje é dia de mais um episódio da Rota 66. E olha, eu vou confessar uma coisa. Mesmo depois de passar dias engolindo poeira a bordo de um Corvette conversível, eu daria tudo para voltar 10 anos atrás e viver cada momento da rota. E olha, hoje vamos relembrar um pouquinho o episódio 2 e depois já seguir a jornada para a primeira noite, onde praticamente nos hospedamos em um museu. Museu-hotel ou hotel-museu? Confere aí. Então, na verdade tem muito isso, né? A história da Rota 66, que foi uma estrada que foi criada para ligar de um ponto a outro, mas aí vê o grau de profundidade disso, porque de envolvimento nas os cidades carros foram começaram a crescendo. circular, aí começou a se estimular a produção de carros, porque você tinha mais o uso dos carros, as mercadorias passavam, As cidades eram passagem, então elas começaram a existir e proliferar.
A rota tem uma força de trazer e resgatar o passado, ou na verdade o grande charme é poder, além de mostrar como as coisas eram naquela época, é resgatar um pouquinho daquele tempo, um pouquinho da forma simples de enxergar as coisas. E umas 11h30 da noite, nós finalmente chegamos no nosso primeiro destino, na primeira noite, que foi em Springfield. E a gente chegou, tava todo mundo doido para tomar um banho, dormir. E quando a gente entra no hotel, eu não sei se era um hotel-museu ou se era um museu-hotel. Mas quando o dia amanheceu e nós levantamos e fomos bater um papo com a Judy, nossa visão mudou bastante a respeito daquele lugar. Life began on Route 66, from musicians to politicians to just people wanting to venture out and go to a new area and start life anew. They all had to take Route 66. Just recently, Paul McCartney was here. I did travel the Route 66. I have several times, and it's through the years I have watched it change. The interstate brought lots of fast pace and has moved things so fast, and people like to now step back and take a look at and just stop and look at it all, and you can do that. I think people love being able to experience that. They feel something real, and they like to enjoy the smaller things, the simpler things, and just relax. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso lá, eu tinha uma expectativa das pessoas e no final das contas a gente conheceu muito o interior dos Estados Unidos, né? E aí encontrava, eram pessoas diferentes. Você tem essa percepção também, Thiago? Sempre pessoas humildes e receptivas, né? E cada um com característica do seu estado, né? Eles Exatamente, totalmente estado, diferente, né? Totalmente diferente. Conforme você vai saindo de Chicago e vai atravessando os estados que vem pela frente, acho que cada vez mais, né? Até chegar no Texas, cada vez mais é um mergulho no interior dos Estados Unidos. Por isso a troca de energia das pessoas ao longo dessa viagem se tornava muito especial. It's very interesting to people to see a lot of the businesses that have survived and a lot that have also failed. However, you know, the buildings are still intact and you can still visit them. I think that over time, people like to look back on the history, and you know, we have a lot of retro attitudes nowadays where people are more interested in, you know, how things were done in different times and how we can apply those to our present time. I think to define Route 66 in one word, enjoyment. Em Springfield, nós fomos conhecer o museu do Abraham Lincoln. Ele vivia numa época onde os recursos eram mínimos, onde o país passava por uma crise violentíssima, onde o país era dividido. E como esse cara tinha carisma e teve força o suficiente para unir esse país. As a child, I lived in Carbondale, Illinois, and we would come to Springfield, and part of the route from Springfield to Carbondale was on Route 66. Mr. Lincoln's tenure during his presidency was one that focused on keeping the Union together, uniting both the North and the South. Much like Route 66 nowadays united our country when it was built, because one could go from East Coast to West Coast and bring the country together. That was its purpose, was to make it easier for transportation by car across the country. And so in a sense, both of those, Mr. Lincoln and Route 66, were about uniting and bringing people together. A Rota 66 uniu o leste ao oeste.
e o Lincoln uniu o norte ao sul. Agora, acho que principalmente o americano, né, tio, tem essa história do vintage, né? Ele gosta de preservar o antigo, de mostrar, tanto que lá é uma coisa comum o cara ter o carro antigo e que ele usa todo dia, não é que é, Exatamente. É uma peça guardada. Não, tem vida ativa. Eles usam e recuperam nostalgicamente uma época de ouro, né? E esses carros remontam a uma época onde o país vivia uma fase áurea, no pós-guerra, etc. e tal. Então, de certa forma, traz uma alegria da época. E acho que isso que movimenta também toda essa estrutura de ter peça para os carros antigos, de ter as coisas atualizadas. Acho que isso acaba sendo um facilitador. É o maior mercado do mundo, que tem sua razão de ser, né? Tem quem queira comprar, tem quem queira restaurar, quem queira viver de novo aquela época. Na nossa saída do estado de Illinois para o Missouri, chegou um momento que o guia que nós estávamos seguindo, ele nos dava 2 caminhos. Um deles por uma estrada nova que economizava quase umas 2 horas de viagem. E o outro que ainda faz parte do primeiro trecho da Rota 66, construído no final da década de 20. O calçamento ainda era original. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisstore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibida uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da grife Automais, kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisstore.com.br.